Bom dia pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Fábio. Infelizmente eu não pude comparecer aí hoje na aula de sábado aí de Web Semântica devido a uma viagem de férias. Então, a pedido da professora, eu tô gravando esse vídeo para ajudar aí a galera aí do meu grupo, o Marco, o Pedro e o Roger, a falar um pouco aí do artigo 4 sobre grafos de conhecimento. Espero que vocês gostem. Fazendo uma introdução aí sobre os grafos, qual que é o principal objetivo dos grafos? Integrar informações dentro de um dado para gerar conhecimento. E como que ela faz essa integração de informações? Ela identifica dentro do dado as entidades e os relacionamentos entre elas. E através desses relacionamentos, extrai informações úteis, informações relevantes, de dados estruturados e não estruturados. E o grafo ele é capaz de organizar então essas informações. Ele mantém essas informações, consegue manter essas informações no storage, e através dessas informações fazer um entendimento e através das aplicações usar essas informações. Graficamente falando, os grafos são compostos por nós e arestas. Esses nós são entidades ou conceitos. Entidades são objetos físicos do mundo real, é algo mais específico, como Barack Obama, que é uma pessoa, São Paulo, que é uma localização, a FIAP, que é uma organização. Já os conceitos são mais generalistas, são categorias gerais de objetos, como um carro, por exemplo. As arestas são os relacionamentos entre essas entidades e conceitos. Então, graficamente falando, o grafo ele é composto por nós e arestas, e é suportado por uma base de conhecimento, que são os bancos de dados que suportam os grafos. Esses bancos são responsáveis por gerenciar, armazenar e recuperar as informações de dados complexos estruturados e não estruturados para alimentar as aplicações dos grafos. E quais são os principais usos dos grafos? Principalmente em ferramentas de buscas, como o Google e o Bing, que através das entidades mapeadas, você evita coletar informações em documentos redundantes. Então é muito mais assertiva e muito mais eficaz a busca na web através dos grafos. E ele também utiliza inferência para te auxiliar na busca das informações. Bancos de dados semânticos. Banco de dados semânticos, através de um metadados robusto, como tagueamento, taxonomia. Esse banco de dados semântico é capaz de fazer com que os computadores conversem entre si, sem a interação de humanos. Ou seja, através de linguagem natural, você consegue criar um sistema que é possível a comunicação entre os computadores. E por fim, repositório de conhecimento estruturado, como análise Big Data para tomada de decisão, como por exemplo em e-commerce para recomendação de produtos e na área da medicina para diagnósticos médicos, através de históricos aí de doenças na medicina, você consegue ter diagnósticos médicos mais assertivos. Esse é o framework dos dados. Durante a nossa apresentação, a gente vai explicar um pouquinho sobre cada caixinha dessa, desde aqui das fontes de dados. Aqui são as bases de conhecimento. A gente vai também passar um pouco pelos algoritmos para capturar as entidades, capturar seus relacionamentos e as inferências. E por fim, as aplicações que consomem essas informações extraídas dos grafos. Bom, primeiramente a gente vai falar aqui das extrações das entidades dos grafos. As principais fontes de dados para um grafo são fontes semi-estruturadas e não estruturadas. E o primeiro exemplo que é mais relevante aqui para ser citado é a Wikipedia. Que a Wikipedia fornece dados semi-estruturados de alta qualidade, ou seja, sua taxonomia é muito robusta e ela possui também infobox. O que é infobox? São caixinhas explicativas de cada assunto. E isso auxilia muito na extração das entidades. E a extração dessas entidades é baseada em modelos, ou seja, labels. Todas as informações são tagueadas, são rotuladas. E isso facilita na hora de extrair a informação daquele dado.
Bom, além da Wikipedia, também existem outros websites que também possuem esses mesmos padrões de rótulos. E são feitos na hora do desenvolvimento desses websites. Possuem labels que auxiliam aí na extração dessas entidades. E como que são feitas as extrações? Normalmente usa-se o método Wrapper Induction, que são métodos supervisionados ou semi-supervisionados de extração de um conjunto de páginas web. Os supervisionados são modelos gerados quando a máquina é exposta a um conjunto de dados, amostras com classes previamente rotuladas. E as semi-supervisionadas, apenas parte dos dados daquela amostra possuem classes rotuladas. Um dos principais objetivos das extrações das entidades é o reconhecimento da entidade nomeada, o NER. O foco do NER é identificar e classificar certos tipos de elementos informativos, como pessoa, organização, localização, que são chamadas as entidades nomeadas. O NER tem como principal recurso o Machine Learning em textos longos. E ela treina modelos preditivos para classificar as categorias. Então, essas categorias são tipos diferentes de entidades. Só que esse reconhecimento de entidade nomeada ele não segue um padrão, tá? Então a gente pode aplicar em um domínio e funcionar super bem, só que em outro domínio pode não funcionar. Um dos principais motivos é que os domínios possuem diferentes tipos de estilos de escritas e léxicos. Isso dificulta no reconhecimento da entidade. Outra técnica de extração de entidades é a ligação de entidades, onde se vincula as palavras ao seu contexto. Por exemplo, a palavra Apple. A palavra Apple poderia estar no contexto da fruta e o contexto da marca. E as principais técnicas da ligação de entidades é a clusterização. De cada cluster representa uma entidade específica e esses clusters são formados através de modelos probabilísticos. Agora a gente vai falar da extração do relacionamento entre as entidades. Qual que é o principal objetivo da extração de relacionamento? É reunir os fatos sobre as entidades com grande precisão. E ela foca em extrair relações binárias, que seria uma tripla. A relação binária seria entre o sujeito e o objeto. E a tripla seria o sujeito, predicado e objeto. Onde o predicado é o relacionamento semântico entre o sujeito e o objeto. Aí no exemplo aí do slide, a gente cita aí que uma tripla poderia ser reconhecida da frase Bill Gates trabalha na Microsoft. O sujeito seria o Bill Gates, o objeto a Microsoft e o predicado o trabalhar. Uma das principais técnicas de extração do relacionamento é a classificação de relação, que é representada por essa função aqui, onde o W seriam os relacionamentos e o E aqui as entidades. Então esse W aqui, os relacionamentos, ele ganha um peso. Se for ver aqui, se E1 e E2 for relacionado, tiver uma relação R, ele ganha um peso mais 1. E o S aqui seria o conjunto de características extraídas da sentença. Ou seja, esse conjunto de características extraídas vão dar peso entre as relações entre as entidades. Aliada à classificação de relação, existe a extração de característica, que ela é uma análise textual que depende completamente do processamento de linguagem natural, PNL. Ou seja, ele vai fazer uma análise do texto e vai classificar todas as palavras. Se ela é um substantivo, se é um verbo, se é um adjetivo, e vai relacionar todas as entidades extraídas através dessas classes. E após isso ela faz uma análise da sintaxe e uma análise de dependência entre essas sentenças. Ou seja, no final ele transforma os dados em conjuntos de características com representatividade. Bom, e esse é o desenho final da extração dos relacionamentos das entidades, onde temos como entrada um conjunto de sentenças que passa por uma análise textual de sintaxe e que depois passa por uma classificação, classificação das palavras, das entidades,
forma string kernels, sequência de palavras que por consequência saem os resultados, que em conjunto é dado uma classificação para essa entidade. Uma métrica, né, é dada a essa classificação. Bom, é isso aí, da minha parte é isso. Pedrão, Roger e Marco, dão continuidade aí, um abraço. Professora, não esquece aí da minha presença. Valeu!